Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui para estar fazendo a continuação do vídeo sobre hardening de uma VM ou VPS Linux que eu tinha começado. E a finalidade dessa parte 2 é comentar sobre a questão dos patches automáticos, que são os Unattended Upgrades. Ele vai seguir a mesma lógica do primeiro vídeo, é para um cenário generalista, é um cenário de laboratório aqui. Cada situação ela vai variar caso a caso, pois para cada infraestrutura vai ser necessário uma determinada configuração diferente e mais otimizada. Que basicamente a grande finalidade é ter um controle de automatização das atualizações. O primordial dela é a questão de atualizações de segurança, porque querendo ou não a área de TI ela é 24 horas por 7. E uma atualização, um patch de segurança ele pode sair no meio da madrugada. E isso precisa ser feito sem que necessariamente o administrador ele esteja presente. Essas configurações elas podem ser feitas de diversas formas, pode ser utilizado o Chrome, por exemplo. Não necessariamente é a única forma de realizar essa mesma tarefa. Para nós começarmos, sempre é bom rodar na mão um update, um upgrade, para que ele faça ali uma atualização do sistema como um todo. Então, vou estar rodando aqui o comando, meu sistema já está atualizado. Ele até me comentou aqui que tem uns pacotes que já não são necessários. Eu posso estar rodando um sudo apt auto remove, para ele retirar esses pacotes aqui, ele vai estar fazendo a liberação da memória. Após isso, então, nós estaremos fazendo aqui a instalação da aplicação. Esse comando ele tem por finalidade começar o processo de instalação, no caso eu já tenho aqui instalado. Nós temos também a opção rodar um dpkg para fazer a reconfiguração e especificar o tipo de prioridade que ele nos geraria para fazer a configuração interativa da aplicação. Se nós colocarmos low, ele vai nos mostrar todas as opções que forem existentes, e critical ele não vai perguntar nada. Eu vou rodar os dois aqui para fim de demonstração. Se nós copiarmos aqui e alterarmos esses colchetes que eu inseri, colocarmos, por exemplo, o low, ele abrirá então essa caixa de diálogo e vai perguntar para mim se eu gostaria de continuar, transferir e instalar automaticamente as atualizações estáveis. Aqui eu vou dar um yes, pressionando a tecla Enter, está configurado. Se eu agora vier aqui, por exemplo, e colocar critical, simplesmente rodar o comando, porque o critical ele tende a dizer o seguinte, só vai me mostrar se for extremamente necessário. Então nós trabalhamos com essa variação de prioridades. Low, que é para baixo, médio, alto e crítico. Estaremos então rodando o comando sudo nano para dar a possibilidade de edição do arquivo de configuração no diretório que é o apt-confd 20 auto upgrades. Nesse diretório nós podemos estar verificando duas linhas, né? A primeira linha ele vai dizer o seguinte, update package lists 1. Então ele está dizendo que ele vai rodar automaticamente o equivalente ao comando sudo apt update cada um dia, e a linha de baixo é para rodar os patches automáticos a cada um dia. Então está ativado e tem algumas outras possibilidades que nós poderíamos estar modificando aqui. Então eu coloquei aqui algumas linhas que poderiam ser adicionadas. Por exemplo, para realizar o download dos pacotes que estão atualizáveis e deixar eles já baixados no sistema, para que quando eu rode a instalação, eles já estão lá e facilita a questão do tempo. Então ele roda isso, entre aspas, em segundo plano. A questão da limpeza, então, do AutoClean, a cada 7 dias ele limpa as versões antigas dos pacotes de cache. Eu não adicionei aqui e não vou adicionar, porém cabe ressaltar que isso são sim possibilidades para estarem sendo adicionadas aqui. Após isso, então, Ctrl A, Ctrl X, não vou mexer nada aqui. Agora, então, estaremos verificando o arquivo de configuração, que é o 50 Unattended Upgrades. Nesse arquivo, nós teremos basicamente toda a personalização possível e as diretrizes da aplicação. Então aqui eu comentei alguns setores que eu estarei explicando, começando pela origem de repositório. Nessa parte do arquivo, nós temos aqui ele determinando de onde que ele vai puxar as atualizações. Então ele coloca aqui que vai ser o distro ID com o codename dela e depois o security. Se vocês puderem verificar um pouco mais abaixo, ele fala um pouco sobre a questão de segurança ESM e detalha, né, que nem todos os sistemas talvez tenham isso instalado. Mas o que é mais importante é que aqui ele determina os pacotes de segurança, a segurança dos apps e a segurança de infra. Primeiramente eu tinha pensado que essa primeira linha ela determinava que ele ia puxar todas as atualizações, mas na verdade pesquisando um pouco mais eu entendi que ele deixa determinada essa linha aqui no geral, que seria basicamente a origem, a distribuição Linux e do codename dela. A atualização de segurança, se ela precisar de alguma dependência,
alguma atualização de algo que esteja relacionado, ela vai e puxa o repositório-chave da distribuição. Se eu quiser, por exemplo, realmente fazer com que ele rode um sudo apt upgrade, o equivalente a um upgrade de todas as aplicações, que não necessariamente é viável, porque isso pode quebrar uma outra aplicação que está rodando no sistema, ou na máquina virtual, enfim, eu teria que descomentar. Eu descomentaria, por exemplo, essa linha aqui. Tem, ó, updates, o backports e o proposed. Essas três linhas dão ali maior liberdade de controle sobre os upgrades gerais, né? Então, talvez aplicações que não são tão essenciais para a segurança da VPS, da VM. Eu não vou estar mexendo nisso, só para questão de informação. Próxima coisa é a questão de blacklist. O blacklist ele serve como forma de garantir que um determinado pacote ele não seja atualizado. É uma configuração mais avançada e bem específica para cada tipo de cenário, porque não necessariamente todo mundo vai precisar fazer essa configuração proibindo ali uma atualização de um determinado tipo de pacote. Isso pode variar cada necessidade do sistema. Então aqui nessa área, nesse setor, ele comenta sobre como que tu faria isso. Então ele determina que tu utilizaria o cifrão como forma de deixar explícito o final do nome do pacote. Eu não vou estar mexendo nisso também, mas poderia ser incluso aqui. Além disso, nós temos a possibilidade do mail. Vou estar dando um Ctrl W aqui e já avançando para a questão do e-mail. A aplicação ela permite que seja feito o envio do e-mail após a execução dela, seja para problemas, seja para simplesmente avisar que foi realizado com sucesso. Então tem aqui o exemplo, ele fala que nós teremos que configurar ali uma forma de envio do e-mail. Então, por exemplo, um postfix ou um send e-mail, e precisa ser instalado ali, por exemplo, o MailX. Para realizar essa configuração, nós teríamos que descomentar essa parte do código aqui. Eu não estarei mexendo nisso, então deixarei comentado. Deixei sinalizado aqui para a questão da possibilidade do Telegram. Se nós formos utilizar um e-mail, terá que ser feito configurações adicionais utilizando o postfix ou um send e-mail, mas existe muito e mais integrado a possibilidade do Telegram, por exemplo. Seria feito também uma configuração adicional para que ele faça um post invoke, né? Um curl post invoke, né? Então ele vai se comunicar após rodar isso, após rodar lá nos timers que tem do apt. Nós faríamos a configuração e determinaríamos através da API para qual chat ele já direcionaria isso, e daí conseguiria especificar que já foi realizado ou se teve algum problema, deixando isso claro. Não estarei mexendo nisso também. Outra questão, tem o autofix interrupted de PKG. Então, se por algum motivo a atualização ela interromper, então nesse setor aqui ele vai estar comentando que se por algum motivo a instalação ela for interrompida, seja porque deu uma queda de energia, ele vai rodar o equivalente ao comando dpkg. Então ele vai rodar esse comando aqui para tentar corrigir os pacotes travados antes de prosseguir na atualização. Eu vou estar descomentando. Eu já vou dar um Ctrl A aqui para salvar. Após isso, os pacotes não utilizados. Existe essa questão de rotação dos pacotes que não estão sendo utilizados. Então temos 3 aqui possibilidades para pacotes que têm envolvimento com kernel, e a questão das dependências. Claro que isso vai depender de ti, se tu vai querer que ele faça essa remoção. Se tu tiver interesse, descomentar essa área e dar um Ctrl O. Aqui ele vai remover as dependências novas não utilizadas depois do upgrade que foi feito a cada um dia. Isso pode ou não ser do teu interesse, porque por algum motivo, se tu precisar voltar com a dependência e quiser guardar, armazenar ela, é uma questão de escolha, né? Isso vai impactar na questão do armazenamento. Eu também vou estar descomentando essa área. E por último, remover os pacotes não utilizados depois do upgrade. Eu já tinha descomentado e seria o equivalente ao apt-get auto-remove. Além disso, tem a possibilidade de nós configurarmos para que o sistema ele seja reiniciado após rodar o comando. Eu já descomentei essa linha aqui nesse setor. E nesse setor nós podemos estar verificando que depois dele realizar todo o upgrade da máquina, ele já faz um reboot. Se tu colocar como true, tá de acordo, vai ocorrer. E abaixo já tem algumas outras configurações específicas, como se tiver usuários logados na máquina por algum motivo, com sessão iniciada, estar negando para que ele não faça esse reboot. Ou tu deixa true, que vem como default isso, vem como padrão, ele reseta a máquina mesmo com usuários. Ele vai começar a rodar através do shell mensagens de broadcast do root dizendo que a máquina vai ser reiniciada e o horário. Nos últimos 10 minutos ele vai rodar minuto a minuto o anúncio de que a máquina vai ser reiniciada. O último que eu acredito que seja interessante de citar é sobre o horário do reboot, né? Então aqui nós podemos especificar o horário que eu quero que ele faça esse reboot
e eu coloquei para 5 da manhã, essa parte aqui. Então se é um arquivo de configuração normal, tem outras variantes aqui que nós podemos utilizar para questão de log, downgrade ou prioridade. Enfim, com certeza que existem algumas outras especificações que nós podemos estar configurando de acordo com o sistema, mas agora eu estarei somente modificando essas que eu comentei. Então, Ctrl+O, Ctrl+X. Após isso, né, eu estarei verificando aqui o timer do apt. Dentro do systemctl, nós podemos listar os timers do apt-daily upgrade.timer, que vai rodar um serviço. Aqui ele está dizendo o seguinte: próximo horário que ele vai rodar esse apt automático vai ser às 4h28. E o último que ele rodou foi às 6 da manhã desse ano, desse mês, desse dia. Aqui ele está simplesmente listando. Se eu quiser alterar, eu posso copiar esse comando aqui, dar um key aqui, e rodar. Aqui ele vai abrir o arquivo de configuração, que já é um override, então ele vai automaticamente já subscrever isso. Eu, por exemplo, citei para utilizar aqui no timer que ele faça essa atualização do apt automática às 4 da manhã. No calendário, aqui eu vou estar especificando se eu quiser dizer ano, mês e dia. Eu coloquei para as 4 da manhã. E duas coisas muito interessantes de serem citadas: o atraso randomizado de atualização e a persistência. Esse atraso ele serve para, por exemplo, vamos supor que tu tem 6 máquinas virtuais rodando e todas elas estão configuradas para as 4 da manhã. Se nós colocarmos isso, o tráfego da rede, o tráfego do repositório, ele vai subir muito e pode gerar algum tipo de problema. Então, nós utilizamos esse parâmetro de atraso randomizado para que ele tenha uma janela de atualização. Então, das 4 às 5 da manhã ele pode rodar em qualquer horário isso. E ele vai fazendo essas coordenações para buscar mitigar essa situação de um alto tráfego, uma alta necessidade, todas as máquinas de toda a rede puxar repositórios, puxar e fazer o update, o upgrade ao mesmo tempo. Persistência, né? Ele diz o seguinte: se por exemplo a máquina estava desligada das 4 às 5, por algum motivo, ele vai fazer assim que possível. Então, se eu ligar a máquina 7, ele já vai realizar, deixando aquela tarefa que estava pendente como executada agora. Então, Ctrl+O, Ctrl+X. Aí ele já me disse que ele editou o arquivo com sucesso. Acredito que dentro das atualizações e patches automáticos seria isso. E nós estaremos agora indo para o Fail to Ban.